Fala galera do nono ano, tudo tranquilo? E aí, já ouviu aquela expressão caiu a ficha? Pois é, sabe o que ela significa? Vem comigo que você vai saber hoje. Então, galera, cair a ficha vem desse negócio aí que você está vendo aqui na tela. É um telefone público que era usado antigamente. Então as pessoas pegavam, ó, tá vendo essa ficha, que era o tipo de uma moedinha, colocava aqui então. Colocava a fichinha, fazia a sua ligação, ok? Então quando a pessoa do outro lado da linha atendia o telefone, a ficha caía, quer dizer que a ligação se completava. Então, quando a gente fala alguma coisa e a pessoa entende, a gente fala que caiu a ficha. Tipo, completou a ligação, tipo, entendeu o que está acontecendo. E engraçado que nessa época do telefone, se a gente colocava a ficha e não completava a ligação, porque a pessoa talvez não atendia do outro lado, então a ficha voltava para a gente e a gente pegava ela por aqui, certo? Tinha as fichas para ligação local e também tinha as fichas para ligação à distância, o DDD. Só que nessa época, mais ou menos, tinha gente que tinha em casa esse telefone aqui, ó. Então você tinha que discar 3, 2, 4, 7, vinha aqui, ó, e girava até aqui embaixo. 3, depois 2, 4, e assim funcionava. Nessa época, ter um telefone em casa era tão caro que tinha pessoas que tinham um aparelho telefônico como esse daí, tinham a linha telefônica, mas não tinham carro. E tinha outras pessoas que tinham carro, mas não tinham a linha telefônica. E quem tinha carro e telefone tinha que ter muito dinheiro. Esse era o telefone de casa e aquele era o telefone público, que foi substituído por esse outro aqui. E agora você não comprava mais fichas para colocar, você comprava um cartão telefônico. Esse aqui, por exemplo, ó, tinha 40 créditos, que era o equivalente a 40 fichas. Então você inseria o cartão aqui e fazia as suas chamadas. Enquanto tudo isso estava se modernizando na telefonia fixa, começa a chegar ao Brasil esse negócio aqui, ó. Motorola PT550, foi lançado no ano de 1990 nos Estados Unidos e lá fora custava aproximadamente $3.000. No início dos anos 90, esse aparelho foi chegando aqui no Brasil também, só que tinha um detalhe, quase não tinha antena de telefone celular, então o sinal era horrível, nunca pegava, nunca funcionava. Imagina, você pagar $3.000 num aparelho que só tem essa tela aqui, ó, onde só você podia digitar um número, um aparelho que você tinha que pagar quando fazia ligação, mas se alguém ligava para você pagava também. Como assim? É verdade, você pagava para atender uma ligação. Isso é claro, como eu já falei, né? Quando o telefone funcionava. A coisa foi indo, foi melhorando um pouquinho, e lá pelo ano de 96 entrou esse sucesso absoluto da Motorola, o celular StarTAC. Dá uma olhada que luxo! Ele já tinha uma tela, ó, tinha umas 2 linhas que já conseguia escrever aqui, era um celular pequenininho, discreto, ele já tinha recursos incríveis, como por exemplo, o alerta vibratório, exatamente. Ele não precisava fazer aquele barulhão, ele já tremia ali quando chamava, era um aparelho bem menor, bem mais leve, até porque esse aqui, ó, você tinha que ter porte de arma quase para poder ter esse negócio, porque ele podia machucar uma pessoa, o vulgo tijolão. Do PT550 veio para o StarTAC, bem menorzinho, bem mais sofisticado, e finalmente, galera, lá por 98 aproximadamente, 97 ali, a Nokia lançou o aparelho 6110. Ele foi um aparelho revolucionário porque ele tinha uma tela gigantesca, como você pode ver aqui, né? Já tinha aproximadamente 4 linhas aqui. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 linhas. Gente, era uma coisa revolucionária. E esse telefone tinha algo incrível para sua época, que era o jogo da
cobrinha, sabe aquele que tem aqui, né? Era uma coisa incrível poder usar um celular tão moderno como esse. Aí então, ali pelos anos 2000, já veio esse outro aqui, ó, da Siemens, o A40. Até então, celular era coisa de empresário, celular era coisa de gente com muito dinheiro. Ele foi popularizando, né, os trabalhadores mais comuns, vamos dizer assim, começaram a ter, e finalmente foi chegando uma época em que adolescentes, crianças começaram a ter também. E aí então a Siemens teve essa ideia, vamos tirar essa cara de celular carrancudo, sério, empresarial, adulto, e vamos dar uma carinha aí um pouco mais descolada para eles, né? E fizeram sucesso. Já nos anos 2000, vieram aparelhos como o Siemens A55. Gente, uma coisa revolucionária para a época nesse aparelho. A tela laranja, como você pode ver aqui. Você já podia, inclusive, baixar alguns toques diferentes para o seu celular. E o mais incrível, ele podia trocar a capinha, trocar a carcaça do celular. Sabe aqueles relógios que troca a pulseira? Então, esse celular virou uma febre entre os adolescentes, porque ele já tinha um modelo mais moderno, mais descolado, tinha esse fundo laranja incrível, certo? E ele também podia mudar aqui a carcaça, mudar de cor, então era muito legal. A Nokia lançou esse outro, pouco depois também, um modelo revolucionário, porque ele era meio arredondadinho aqui, tá vendo? E ele tinha luzinhas azuis, era uma tela azul, uma coisa também que era ultra moderna, porque até então o máximo que se tinha era essa tela laranja, e agora já existia uma tela com fundo azul, incrível, né? Bom, 2004 mais ou menos, se esses celulares com a tela laranja ou com luzinhas azuis já foram capazes de criar nossa, que incrível esse celular, imagina esse Sony Ericsson, que tinha uma tela colorida de verdade agora. Inclusive ele já batia fotos com câmeras de 2 megapixels. Foi uma revolução. E mais, nesse celular você já conseguia ouvir música. Então, uau! Você não precisava simplesmente de um iPod ou de um MP3 player. Você já ouvia música nesse celular. Outro celular que revolucionou, a Motorola voltando aí para frente, né, da grande batalha da indústria do celular, trouxe esse celular dobrável de flip, né, assim como era o StarTAC, o Motorola V3, que tinha na cor preta, tinha na cor rosa, que era um negócio bem chamativo assim. Você percebe que o teclado dele era meio metálico, então era ultra moderno, ele já tinha uma câmera, e quando você fechava o celular, ele tinha por fora essa outra tela. Então você não precisava abrir o seu celular para ver quem estava te chamando. Bastava olhar aqui e saber então se você iria aceitar ou iria recusar a ligação. A partir do ano 2009, nós temos aí o BlackBerry. Qual que foi a grande revolução do BlackBerry? Foi esse tecladão aqui e esse botãozinho que era tipo um mouse. Você deslizava o dedo ali então e podia, né, movimentar a setinha. Mas esse teclado aqui ele foi revolucionário porque ele era um teclado igual ao do computador. O teclado QWERTY, como a gente chama, né? Por causa dessas letras aqui de cima. Então você podia digitar agora como se estivesse aí num teclado de computador, ou nas máquinas de datilografia, né? Como alguns ainda falavam. Bom, só que tem um detalhe. Isso aqui foi 2009. Um pouco antes, em 2007, foi lançado um aparelho que nessa época perdia muito para o BlackBerry ainda, todo empresário, toda gente da alta tinha que ter um BlackBerry. Mas um pouco antes, enquanto o BlackBerry estava no auge, né, já tinha sido lançado essa máquina que revolucionou. Foi o iPhone 1, ou o iPhone original. Pode ver aqui, ele não tinha câmera frontal ainda, mas ele já trazia ideia de câmera, de música, e o mais revolucionário dele, né, a tela de toque, permanecendo com esse botãozinho emblemático até poucas versões. Gente, por que eu estou falando de celular? Muito simples, de comunicação, de cair a ficha, só para te contar um pouquinho a história recente do telefone. Capítulo 6 do nosso livro, Contato com a Base. Na grande jornada da nossa vida, nós vimos no capítulo passado o mapa, ou seja, a Bíblia.
E hoje a gente começa um novo capítulo que fala sobre a necessidade de nós mantermos contato com a nossa base, que é Deus, durante a nossa viagem. Vou fazer uma pergunta para você. Do iPhone para cá vocês já conhecem, nós temos aí hoje a Samsung e a Apple brigando aí pelos seus aparelhos, a Xiaomi, né, que recentemente também entrou na briga dos grandes, e vários outros aí que lutam pela liderança no mercado de smartphones. Mas sabe o que é interessante? Desde lá do Tijorola, ou do Motorola, aquele grandão tijolão, queridos, todos esses celulares têm uma coisa em comum. Todos eles precisam de um carregador. Olha que interessante que era aqui, ó, o carregador daquele Motorola era um carregador de base, ó. Então você tinha que ligar esse carregador na tomada e colocar então o seu celular em repouso para poder carregar. Não importa se é um tijolão, não importa se é um celular moderno com recarga sem fio. Todos eles precisam de um carregador. E com isso, galera, eu quero lembrar uma coisa muito importante para você. Assim como todos esses celulares, que são ferramentas de comunicação, do mais simples ao mais moderno, primeiro, todos eles precisam de um carregador. Veja o que Jesus falou. Talvez se Jesus falasse esse texto hoje, ele diria assim, vocês são os celulares e eu sou o carregador. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Como no tempo dele não tinha celular, ele falou o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Não importa se é um iPhone, se é um Samsung, se é um tijolão, sem o carregador eles não funcionam. Queridos, nessa viagem que a gente está fazendo da nossa vida, nós já vimos a importância do mapa e hoje estamos vendo a importância da oração, que é a nossa comunicação com Deus. Sem comunicação, a gente não consegue nada. E para que a gente consiga usar essa ferramenta de comunicação com Deus, a gente precisa estar ligado com Ele. A oração, ela nos carrega, a oração nos fortalece e nos dá inteligência para entender o mapa que a gente viu nas últimas aulas. Olha só um texto bíblico bem legal que Jesus deixou para a gente em relação à oração, em relação à nossa conversa com Deus. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês orarem. Queridos, nessa viagem da vida, primeiro, fale com Deus, converse com Deus, use essa ferramenta que é a oração. Sem Deus, a gente não consegue nada. Sem Deus, a gente não consegue entender o mapa. Sem Deus, a gente não tem uma vida útil, uma vida que frutifica. E lembre-se, Deus está ansioso para conversar com a gente. Olha o que ele falou aqui. Não fica repetindo a mesma coisa, não fica, sempre dizendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Deus pediu aqui, através de Jesus, que a gente abra o nosso coração a Ele. Tá bom? Convido você, então, a orar durante todos os dias da sua vida, a colocar a sua vida nas mãos de Deus e a gente continua na próxima aula. Grande abraço, até mais. Fui! Nossa. Ficou muito legal. Vamos parar a gravação.